Esse aí, Eduardo. Tá, então vamos lá. Vamos fazer aqui esse exercício 1. Relacione as colunas. A primeira coluna aí, que tem as letras de A até G, com a outra coluna à direita, que tem as regras de divisibilidade. Então, bom, vamos lá aqui. Vamos lá aqui, ó. Questão, divisibilidade por 2. Bom, qual é a regra da divisibilidade por 2? Quando é par e termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ora, então vou botar a letra A aqui, certo? Opa. Certo? Qual é a regra da divisibilidade por 3? Não, essa é por 6, não. Por 3, divisibilidade por 3. Quando Qual é? soma todos Sim. os números do resultado e dá um número divisível por 3. Então, qual letra, qual que eu marco? Onde que eu ponho? O B. Então, onde que eu ponho o B? Professor, Aqui, quando soma dos valores Quando é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, não é o 6 por 3. Quando a Professor. soma dos valores absolutos é divisível por 3. Certo, então é aqui, né? Eu ponho aqui o B, certo? Sim. Então, já fiz a A, já fiz a B. Agora, a letra C. Qual é a regra da divisibilidade por 4? Tudo aquilo que é divisível por 4. Qual é a regra da Forma divisibilidade? Hã? Forma um número divisível por 4. Quando que ele é divisível por 4? Quando ele termina ou quando o último algarismo foi dividido por 4. O último algarismo? Só o último? Os dois últimos. Os dois últimos. Então, ele é divisível por 4 quando ele terminar em 0, 0 ou os dois últimos algarismos for divisível por 4, certo? Então, aqui eu coloco o C. Qual é a regra da divisibilidade por 5? Quando termina em 0 ou 5. Certo. Quando terminar em 0 e 5. Então, eu boto aqui o D, ó. Qual é a regra da divisibilidade por 6? Quando é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Embaixo Exato. do A. Embaixo do A. Então, aqui eu vou pôr o E. Opa. O E. Qual é a regra da divisibilidade por 9? Quando a soma Quando a soma dos valores absolutos do algarismo é divisível por 9. Então, aqui eu ponho o F, né? Qual é a regra da divisibilidade por 10? Quando o número termina em 0. Quando termina em 0, embaixo do D, em cima do A. Certo. Então, aqui ficou o G. Viu ali, ó? Quando for divisível por 4, não dá. Não tem essa regra. Ficou um vazio ali, certo? Quem lembra qual é a regra da divisibilidade por 8? Professor, Quando termina em 0, 0, 0 ou quando o número é formado pelos 3 últimos algarismos da direita. Exato. Muito bom, Não, Guilherme. professor. Muito bom. Quando os 3 últimos, ou termina em 3 zeros, ou os 3 últimos algarismos for divisível por 8. Bom, beleza? Então, aí vocês fazem em casa o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4. Espera aí, professor. Eu quero saber a página, o módulo eu sei Então, que vai. é 2. 2, 3 e 4 da página 22. 2, 3 e 4 da página 22. Qual módulo? Professor, Módulo você pode 2. ir para cima? 22, né, professor? Página 22. Tá. Não. 22. Não. Aí?
Pedro Henrique e Júlia, apareçam aí. Vocês são os únicos que não estão aparecendo. Pode mais para baixo para eu Eu tirar não o tô print? aparecendo, professor, porque eu tô Tá. entrando no WhatsApp para tentar pegar a apostila lá, Dois aí. para ver a página. Quem tiver sem apostila, só me pedir no particular, que aí eu envio a apostila. Obrigada, professor. Tá. O 2, o 3, o 4. E vamos aqui para o 5, então. Considere os números 450, 660, 768, 860 e 960. Pergunta, letra A. Quais deles estão divisíveis por 12? Ora, como é que eu sei quando um número é divisível por 12? Qual é a regra? Quando é divisível por 3 e 4. Quando ele é divisível ao mesmo tempo por 3 e 4. 3 e 4 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, ora, qual é a regra do 3? Somando todos os algarismos e ver se o resultado é divisível por 3. Tá, então vamos escrever aqui, ó, regra do 3, soma dos algarismos. Ora, então vamos somar logo os algarismos. 4 mais 5 mais 0 vai dar quanto? 4 mais 5 mais 0, 9. 9. 9. 660, ou seja, 6 mais 6 mais 0 vai dar quanto? 12. 12. Agora o outro, ó, 7 mais 6 mais 8. Ora, se fosse tudo 6, ia dar... Se fosse tudo 6, 3 vezes 6, 18. Mas tem um 7, eu somo 1, vai dar 19. Mas tem um 8, eu somo 2, vai dar 21, certo? Entenderam como eu fiz? Entenderam como eu fiz? Se fosse tudo 6, ia dar 18. Mas tem um 7, tem um 8. Então, eu tenho que somar do 7, 1 e do 8, 2. Eu sei somar 3. Professor, Ora, 18 mais 3, 21. Sim, pode falar. eu ia somar 7 mais 7, dá 14. Diminui 1 e ia somar 8. Também Sim, tá certo também assim, pode ser. Também está certo. Vamos ver o outro. 8 mais 6 mais 0. Dá quanto? Mais 6 mais 0. 14. 14. Então, esse não vai ser divisível por 12. E também não vai ser divisível por 15. Por quê? Porque ele termina em 4. Porque ele termina em 4? Não. Não. Qual é a regra da divisão por 3? A gente está testando a 3. regra da divisão por 3. Por causa que 14 não é divisível por 3. Exatamente, porque 14 não é divisível por 3. E o número só é divisível por 12 se for divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Então, ele não vai ser divisível por 12, já que ele não é nem por 3. Agora, vamos ver o outro. E qual é a regra da divisibilidade por 15? Quem lembra? Quem lembra? Quando é divisível Quando é divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Quando é divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Ora, o 860, eu não vou botar ele em lugar nenhum. Porque ele não é divisível por 3, então ele não vai ser divisível por 12 nem por 15. Já que a regra do 3 está tanto na regra do 12 quanto na regra do 15, certo? Então, vamos lá. O 960, eu vou fazer 9 mais 6 mais 0. Quanto dá isso? 15. 15. 15. Ora, agora vamos testar a regra do 4. A gente vai fazer a letra A. Qual é a regra do 4? quando termina em 2 zeros. Quando termina em 2 zeros ou 4 O número é divisível por 4. por 2. Ou o número é divisível por 4. Professor, o senhor me escutou? Não, repete aí, Ana Beatriz. Então, eu falei, ou termina em 0 ou o último número é divisível por 4. O último número? Os dois últimos dois. números são divisíveis Os por dois 4. últimos números. E é terminado em 0? Então, é Não, é divisível, os dois últimos números são divisíveis por 4. Tá. Ou terminar em quantos zeros?
Dois. Dois zeros. 2 zeros. 2 zeros. Bom, então aqui ó, não tem ninguém com 2 zeros. E eu já tirei o 860 porque ele não é divisível por 3. Ora, então vou ver. Os dois últimos números aqui é 50. Ora, 50 dá para dividir por 4? Dá exata essa divisão? 50? Não dá. Não dá. Porque, Não ó, dá. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Abaixo 0. 2 vezes 4, 8. Vai sobrar 2. Então, não vou pôr 450 ali. Agora, eu pego os dois últimos do próximo, 60. 60 dá para dividir por 4? Tá. Dá. Dá quanto a resposta? Dá 60. Não, 60 dividido por 4 dá quanto? Divide por 2 duas vezes. 15. Fala. 15. 15. 15, vai dar 15. Porque se eu dividir 60 por 2, vai dar 30. E eu dividir o 30 por 2, vai dar 15. Então, aqui é 15. Ora, então, com certeza, aqui o 660. Porque ele é divisível. Ele é divisível por 3, né? Ele é divisível por 3, ó. A soma dá 12. 12 é divisível por 3. E ele também é divisível por 4, porque os dois últimos números são divisíveis por 4. Ora, então eu vou testar agora o 68, não é isso? Na regra do 4, eu tenho que pegar os dois últimos. Então, vamos lá. Quem eu ponho no quociente? Consciente, você bota 12. Hã? 12. Boto 1, certo? Separo 6, Sim. boto 1. Uhum. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. E agora? Abaixo abaixo 8. Abaixo agora? 28. 7 no consciente. 7. 7 vezes 4, 28. 28 menos 28, nada. Ora, então, o 768 ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 21, e 21 é divisível por 3, e ele também é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então, aqui eu ponho o 768. O 860 ele não é divisível por 3, então nem vou testar por 4. 960 vai ser divisível por 4? 960. Vai. Não, Vai. peraí. Vai ou não? Vai. Ora, eu tenho que pegar os dois últimos. Não vai. E eu já testei aqui, ó. 60 dá para dividir por 4. Então, eu também vou colocar o 960 aqui, certo? Certo. Então, são esses números que são divisíveis por 12, porque eles são divisíveis por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Ora, qual é a regra da divisão por 15? Quando alguma coisa é dividida por 3 ou 5, Quando é divisível 3 e por 5 ao 2 mesmo e tempo. 5. É divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Não é por 3 ou por 5, é por 3 e 3 e 5 ao 5. mesmo tempo. Tem que ser os dois ao mesmo tempo, se não Não for é por- uma regra ou por três, outra, não é são por- as duas regras ao mesmo tempo. Ora, quando é que o número é divisível por 5? Quando ele por termina 50, peraí. 0 ou Por 5. Quando é que o número é divisível por 5? Termina em 0 ou em 5. Quando ele termina em 0 ou em 5. Por 5. Ora, eu estou vendo aqui que todos esses números terminam em 0, menos esse aqui, ó. Então, esse aqui eu não vou pôr ali. Então, todos os outros vão ser divisíveis por... Então, eu vou pôr aqui o 450, porque ele é divisível por 3, ó. E ele também é divisível por 5. Eu vou pôr o 660, porque ele é divisível por 3, já que a soma dos algarismos deu 12. E ele termina em 0, então ele é divisível por 5. E eu vou pôr também o 960, porque a soma dos algarismos deu 15, então ele é divisível por 3. E ele termina em 0, então ele é divisível por 5. Beleza? Beleza. Gente, quem não pegou essa aula, tem que estudar essa parte da apostila das regras de divisibilidade. Isso é muito importante, hein, nas provas que vocês vão fazer. Muito, muito importante, hein? E decorem todas essas regras. Então, vamos lá.
Aí a gente já fez. Vamos lá. Copiaram? Eu não Sim. copiei. Professor, eu vou copiar ainda, porque se eu copio enquanto o senhor fala, eu não presto atenção. Tá, Aí eu pode não- copiar. Professor, o senhor sendo professor, desde criança o senhor estudava bastante, acredito. Quanto tempo o senhor demorou para aprender todas as regras, decorar? Você tem que levar 3 dias, no máximo. Então, você tem que estudar aí elas, aí depois que acabar a aula, pegar a apostila, decorar como? Você vai falando 5 vezes, escreve 5 vezes as regras. Aí você vai memorizar e depois você faz os exercícios. Ah, tá, entendi, professor. Mas só 3 dias, professor, o senhor decorou? Sim, você também vai conseguir, você é muito inteligente, todos vocês. Professor, já estou terminando de copiar, tá? Só espero. Tá. Professor, aqui, ó, do lado dessa conta, 4 mais 5 mais 0 igual a 9. É 9 Uhum. mais 6 mais 0, né? 9 mais 6 mais 0? É o que está escrito aí? É isso que eu estou perguntando. Ah, peraí, aonde você está falando? Aqui, nessa linha aqui? Na outra, aqui do lado. Porque é o 960 aqui, ó. A gente está testando o 960 quanto à regra do 3. Então, é 9 mais 6 mais 0. Acho que de longe achei que fosse um 10, eu tive que chegar mais perto. Professor, Tá. estou na conta do lado, tá? Tá, pode copiar tudo, vamos lá. Professor, eu não faço eu não faço esse traço do senhor na divisão igual, tá? Eu faço diferente o traço. Tá, tudo bem. Não tem problema, né? Não. Você faz um L deitado? Sim, eu faço. Sabe esse quadrado que o senhor. Tipo um quadrado, assim, só que sem a Sim. parte do lado de cima, eu faço tipo um círculozinho. Faço Tá. redondo embaixo. Tá legal, beleza. Tô terminando já. Tá. Oi. Professor, Sim. deixa eu ver aqui. Só falta copiar o resultado, tá? Tá. Os resultados. Tá bom, beleza. Seiscentos e 68. Terminei, professor. Beleza, então vamos lá. E vocês fazem em casa aí o exercício 6, o 7. Vamos fazer o exercício 8, então. Página. Página, vamos ver, página 23. Passam o 6 e o 7. E a gente vai fazer o 8, tá? Tarefa. Página 23, né? Exercício 6 e 7. Estou gostando lá da casa da Júlia Miranda, que tem um Jesus no quadro ali. Olha! Então, vamos lá. Pronto. Substitua as letras A e B no número 4A, 47B, a fim de obter um número divisível ao mesmo tempo por 2, por 5
por 9 e por 10. Bom, então vou perguntar. Qual é a regra da divisão por 2? Por 2. Quando é par e termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Certo. Muito bom. Qual é a regra da divisão por 5? Por 5. Zero, Só pode ser dividido por 0, 0 ou por 5. Hã? Ao mesmo tempo. 0 ou 5. 0 e 5. Por 0 ou por 5. Quando ele terminar, né? Quando terminar. Quando o último número for um 0 ou um 5, não é isso? A regra do 5? Termina em 0, 0 ou em 5, tá certo? Não, 0, 0 não, só um 0. 0, 0 é para o 4. Quando termina em 0 ou em 5, tá certo? Eu copiei errado. Quando termina em 0 ou em 5. 0, 0 é para o 4. Então, quando ele termina em 0 ou em 5. E qual é a regra do 10? 10. Quando Termina em 0. Quando termina em 0. Quando termina em 0. Ora, então a regra do 2 é ele ser par se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. A regra do 5 é se ele terminar em 0 ou 5. A regra do 10 é se ele terminar em 0. Como esse número é divisível ao mesmo tempo por 2, por 5, por 9, por 10, quanto vai valer o B? Vai valer... Quanto vai valer o B? O senhor foi um pouco rápido que eu não entendi o que o senhor falou. Vai valer 0. O B vai valer 0. Quem respondeu? Eduardo. O Eduardo falou que o B vai valer 0, com certeza, porque, ó, pelo 2, o B vale 0, 2, 4, 6 ou 8. Pelo 5, o B vai valer 0 ou 5. Pelo 10, o B vai valer 0. Ora, qual é o que se repete? É o 0 aqui, aqui e aqui. Então, o B só pode ser 0. Professor, a gente pode fazer isso com outras letras e outras regras, né? É. Mas aí ele falou o seguinte, né? Esse número é o 4A, 47B, que é divisível ao mesmo tempo. Então, ele tem que satisfazer todas as regras ao mesmo tempo, do 2, do 5, do 9 e do 10. Ora, a regra do 2 é ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. A do 5 é 0 ou 5. E a do 10 é em 0. Só o 0 se repete. Só o 0 se repete, então o B é 0. Quem não Agora, conseguisse, professor, quem não conseguisse poderia ir pela regra do 10, que só tem 0. Depois de pensar, você vê que na do 5 é 0 ou 5, e na do 10 já não tem 5, e a do 2 tem até 8. Só que o único que se repete no resto é 0. Sim. Então, agora, qual é a regra que a gente ainda não usou? Nossa, 6. A do 9. Ó, a do 9 que está aqui, ó. Ele falou que também era a do 9. A gente já usou do 2, do 5 e do 10. Não usamos a regra do 9. Qual é a regra do 9? A regra do 9 é quando ele é divisível por 9. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Ora, então, se eu somar esses algarismos aqui, ó, 4 mais A mais 4 mais 7 mais 0, porque o B vai ser 0. Professor, a gente vai fazer aquele negócio de descobrir número em letra de novo? Uhum. Vamos. Então, ó, eu vou somar o seguinte, ó, 4 mais 4. 8. 8. 8 mais 7. 15. 15. Então, deu 15 mais A. Ora, então, qual é o valor do A? De forma que, quando eu somar com 15, dá um número que seja divisível por 9. 3. 3.
Porque se eu botar o A igual a 3, vai dar, a soma vai dar 18. É divisível Não é por isso? 9. Vezes. A soma vai dar 18, e aí 18 é divisível por 9. Então, a gente descobriu um número. O A vale 3. Então, esse número será esse aqui. Eu vou escrever para cá para cima pelo pouco espaço. 4, 3, 4, 7, 0. 43.470. Ele é um número que é divisível ao mesmo tempo por 2, por 5, por 9 e por 10. Então, ele me falou isso e eu descobri que o B era 0 e que o A era 3. Beleza? Copiaram? Não. Espera aí, professor, vou copiar. Tá. Vixe, acho que tô com... Professor, eu copio Sim. esse aqui, 2 igual a 2B igual a 2, Copia 0, 2, tudo. 4, 6. Copia tudo que eu escrevi. Igual, 2, 4. Pronto. Já copiei. Beleza? Espera aí, professor. Tá, tô esperando, filho. Pode ir, professor. Tá, vamos lá. A questão 9, vocês vão fazer em casa. Página Ainda a página 23. 23. Vocês vão fazer, deixa eu ver aqui, o 9, o 10 e o 11. 9, 10 e o 11. Então, vamos fazer o 12 aqui. Vamos fazer o 12. Pedro deseja comprar mais de 50 e menos de 90 pipas. Mais de 50 e menos de 90 pipas. Pergunta: quantas pipas ele deve comprar se pretende reparti-las em quantidades iguais entre ele e seus 8 irmãos? 8? Entre ele e seus 8 irmãos. E aí, como que a gente faz? Vai ter que dar o número mais que 50 menos que 90, dividido por 8, ou Divisível por 8. 8 ou 9, parece. 9, contando com ele, vai ser dividido pelos irmãos dele e por ele. Não seria? Exato. Então, a gente tem que achar um número que é maior que 50, que é menor que 90, que seja divisível por 9, porque é ele e os seus 8 irmãos. Ideia exata. É a ideia exata a conta. Então, qual é esse número? Ora, tem que lembrar da tabuada do 9. 64? Hã? Não, é 9. Tem que ser divisível por 9. Porque é ele e pensando seus em 8 8. irmãos. Tô pensando em 8. Vou pensar no 9. Quais são as respostas possíveis? 81. 81, 72, 81, 71, 72, certo? O que mais? 63,
54, 63 54. e 54. Então, ele só pode comprar esses números. Se ele quer dividir entre ele e os seus irmãos, né? Uma quantia de pipas entre 50 e 90, ele chega na loja e diz, olha, quanto custa 54 pipas, quanto custa 63 pipas, 72 ou 81. Eu só posso comprar essas quantias, porque eu tenho que dividir entre mim e meus 8 irmãos, ou seja, entre 9 pessoas. Então, ele só pode comprar esses números. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos em frente. Números primos. Números primos. Observando a tabela, no conjunto dos números naturais, o número 0, ele é divisível por qualquer número. O 0 é divisível por qualquer número. O 0 em cima, eu posso colocar qualquer número aqui embaixo, ele vai ser divisível, e a resposta vai dar quanto? 0. 0. 0. É aquela história da caixa de chocolate. Eu não trouxe chocolate nenhum. Eu não trouxe chocolate nenhum. Ninguém vai receber nada. 0. Todo mundo vai receber 0. Mesmo que tenha 1000 alunos na escola. Pelo menos não vai ter injustiça de dar um bombom para um aluno e os outros. O que não dá é o seguinte, o que não pode é o seguinte. O que não pode é o seguinte, imagina que eu levo lá para a sala de aula 150 chocolates. Mas foi um dia que era feriado, eu esqueci. E fui no feriado na escola. Quantas crianças tinham lá? 0. Ora, então eu não vou poder fazer a divisão, porque o 0, ele não divide ninguém. Isso aqui não existe, não dá para dividir. Eu levei 150 chocolates no feriado, não tinha ninguém na escola, eu não vou dividir. Não existe divisão. Não existe divisão por 0. Agora, se tinha na sala 125 alunos, ou qualquer outra quantia, e eu esqueci de levar o chocolate, essa divisão existe. E cada um não vai receber nada. Cada um vai receber 0. Então, 0, ele é divisível por qualquer número. Ele lá em cima, ele é divisível por qualquer número que você coloque embaixo. Vai dar sempre 0. Agora, ele não divide ninguém. Professor, Entenderam a diferença? professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Sim, pois não, pode falar. O 0 ele pode ser dividido pelo infinito? Sim, mas você sempre vai ter que pensar num número. Sim, um número muito grande. Por maior que você pense nele, se eu não levei chocolate nenhum, ninguém vai receber nada. Pode ser a Professor, maior escola do mundo. Se for 0 dividido para 1 milhão, vai dar 0. Vai dar 0. esses 150 chocolates que o senhor levou, e era feriado, eu cheguei em casa por um filme e ia comer tudo sozinho. Então tá, posso apagar isso? Pode. Pode. Não vamos esquecer isso. O 0 é divisível por todo mundo, mas ele não divide ninguém. Se não apareceu ninguém, você não faz a divisão. Não existe a divisão por 0. Então vamos lá. Ora, e o 1? 1 é divisível só por 1. O 2 é divisível por 1 e 2. O 3 é divisível por 1 e 3. O 4 é divisível por 1, 2, 4. O 5 é divisível por 1 e 5. O 6 é divisível por 1, 2, 3 e 6. O 7 é divisível por 1 e 7. O 8 é divisível por 1, 2, 4 e 8. O 9 é dividido por 1, 3 e 9. Nesse quadro, há números que só são divisíveis exatamente por 2 números. Quais? O 1 e ele mesmo, como é o caso do 2, do 3, do 5 e do 7. Quando acontece isso, esses números são chamados números primos. Eles só
são divisíveis por 1 e ele mesmo. Eles têm 2 divisores. 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eles são primos. Então, primeira pergunta, o número 1 é primo? É. Sim. Não. Sim. Não. Não. Primo, ele tem Ele quantos é divisores? dividido só por ele, não por ele. Dois. O primo Não tem vai 2 divisores. O primo tem 2 divisores. E o número 1 tem quantos divisores? Por ele Só um, mesmo. então ele não é primo. 2, 3. Professor, Então ele não é primo. Professor, o número Sim. é primo quando tem 2 divisores, mas só 2 divisores. Não pode nem ter 1 e nem mais. Não pode ter menos nem mais. Exatamente 2. Então, o 1 Não, não é mas- primo, só tem um divisor. Então, vamos em frente. O número natural é primo quando ele só divide exatamente por 2 números diferentes. Um e ele mesmo. Então, exatamente por 2 divisores distintos. 2 números distintos, um e ele mesmo. É primo. Copiaram isso? Não, peraí. Não precisa copiar a tabela. Isso Eu A tirei- tabela eu tirei print. Como esse texto aqui é Professor. parecido com esse, escreve só esse de tirei baixo um print. aqui. Não dá print não, tem que copiar, tá? Tá. Professor, é para tirar. É para copiar o quadrado inteiro, né? Pode copiar o quadrado inteiro. Professor, eu tirei print só da tabela, tá? Para mim Tá. depois eu consigo copiar, quando eu tiver tempo. Tá. Quem quiser, estiver sem apostila, me pede a apostila no particular que eu mando, tá bom? Professor, eu copio rápido, mas não é tão rápido, tá? Então espera. Tudo bem, a gente vai esperar. É rápido, mas não é o da Flash. Pronto. Pronto? Espera, professor. Tô esperando. Pronto. Pronto? Professor, já tô terminando, eu só tô ali na Tá, tabela. pode ir, tranquilo. Mãe. Você vai fazer almoço? Quem não assistiu a aula de sábado,
Eu mandei o vídeo lá, hein, galera? Foi a aula das 7h30 até 10h45, por aí. Professor, Teve? não deu para assistir porque eu estava na minha aula de bateria. Tá, teve também um intervalo. Então, assistam lá, foi uma aula importante, hein? Para não errar questão nenhuma na prova do Colégio Militar. E hoje vai ter de novo, 18h20, hein? Das 18h20 vai até quando, professor? Ah, vamos um monte logo. Vamos estudar muito para a gente acertar todas as questões da prova, que a prova está chegando, hein? Professor, Sim, Amanhã já tem prova, né, professor? amanhã já tem prova. Foi muito 18h20 feriado, pelo amor de vai Deus. ter correção? Então, Não. já até gostei de ficar em casa. Então, bora lá, Professor. vamos em frente. Feriado Ó. quinta e sexta, no dia seguinte, sábado e domingo. Foi muita folga, né? Há números divisíveis por mais de 2 números. Há números divisíveis por mais de 2 números. Ora, quando um número é divisível por mais de 2 números, esses números são chamados números compostos. Números compostos. Professor, Sim, precisa copiar tudo isso daí? só o que eu escrevi de amarelo. Números compostos são divisíveis por mais de 2 números. Então, aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, divisíveis por mais de 2 números, escreve antes aqui, ó. São números compostos, 2 pontos. São divisíveis por mais de 2 números. É o caso do 0, é o caso do 4, do 6, do 8 e do 9. Então, vamos continuar lendo. Um número natural é composto quando ele é divisível por 2 ou mais números distintos. Não precisa, a gente já sabe disso. Apenas o número 1 é divisível só por um número, ele mesmo. Então, o número 1 não é primo, nem é composto. O número 1 não é primo, nem composto, só o amarelo. Então, ele é um número especial, ele não é primo nem composto, está escrito embaixo a tela. Utilizando os conceitos de divisibilidade, é importante identificarmos os números primos até 50. Então, aí, ó, você tem que gravar aí quais são os números primos até 50. O 2 é primo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43, 47. São números que têm exatamente 2 divisores. Só um e ele mesmo. Formar. 50 não é. Ah, tá. 50 não é, ele é divisível por 1, por ele mesmo, por 2, por 5, por 10. 50 tem muitos divisores, ele é composto. Copiaram? Estão copiando? Não adianta só olhar, senão não vai aprender. Professor, precisa copiar primo, nem composto, o número 1 não é. Tudo que eu marquei de amarelo. Não deixem de copiar, senão vocês não vão Já aprender, não. copiei. Esses lembra, números você- da tabelinha também é para copiar, professor? Sim, é para copiar e números gravar da tudo. tabela, os números Tudo dessa que- tabela aí, é os números primos? São os números primos até 50. 61, 33. Lembrem-se de que Professor. tudo que é para copiar é também para gravar na mente. Professor, Sim. 52, Pode falar, Miguel. 53, 55, 57 são primos? Não, 52 ele é par. Então ele vai ser divisível por 1, por ele mesmo e por 2 no mínimo. Certo? Porque a 55. maioria dos... Professor, a maioria Sim. dos números primos são ímpares. Não, só o número 2 é o número primo par. Muito bem Mas pensado. o primeiro número primo é o 2.
Ele é o único par primo. É o único número par que é primo, é o 2. Aí nenhum outro. Mas também não são todos os ímpares que são primos. Por exemplo, 15. Por exemplo, 15 ele é divisível por 1, por ele mesmo, por 3, por 5. Então, ele tem 4 divisores. Então, não é primo, apesar de ser ímpar. Certo? Professor, essa tabela que você faz, a gente também copia? Sim, copia esses números aí e tudo que é para copiar significa que é para gravar na mente. Professor, eu não preciso copiar. Eu só preciso fazer isso. Precisa copiar para gravar na cabeça. Pega um caderno e você tem que escrever ali 3 É vezes que ele tudo já que a gente tem a está apostila marcando pronta, por isso que ele falou e que não vai precisa. falando dentro da mente. Sim, e vai falando dentro da mente, porque tudo que está sendo marcado, copiado, tem que estar guardado no cérebro. Ah, olha aqui, ó, o da prova. Ah, cadê o da prova? Aqui, ó, negócio da prova. Eu tô me sujando todo. Olha esse negócio. Já podemos? Poder, Não, professor. Tá, Como tô não? esperando. Tá, beleza. Da prova. Muito bom, muito bom. Professor, esses números, o que são? Números Eles são todos números primos. Os números primos, eles são infinitos. Eles não acabam nunca. 50. Os multiplicadores também são, né? Os compostos, sim. Ah, Os tá. compostos também são. Mas a gente tem que guardar aí os números primos até 50. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 19, 23, 29. Vê que o 25 não é. Porque o 25 vai ser divisível por 5, por 1, por 5, por ele mesmo. Então, 25 tem 3 divisores. Então, ele é um número composto, não é primo. Pronto, Primo professor. Também de Então, copiar. tá, vamos lá. Podemos verificar se o número é ou não primo? Podemos. Dentre os números naturais pares, ó, o que o Miguel tinha falado, ó, dos pares, apenas o número 2 é primo. Nenhum outro. Nenhum outros. Só o 2 é um primo par. Dentre os números naturais ímpares, devemos dividir o número o número dado pelos sucessivos números primos até obter um quociente menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões for exata, o número é primo. Entenderam a regra que ele vai utilizar para descobrir se um determinado número grande é primo ou não? Como ele vai fazer, professor? Ele vai pegar o número que foi dado, vai dividir esse número, dividir o número dado pelos sucessivos primos, ou seja, por esses números aqui, ó. Quando ele vai parar de fazer essas divisões, professor? Quando o quociente da divisão, aqui o quociente, quando este cara aqui for menor ou for igual ao divisor. Quer dizer, quando ele for menor ou igual a esse cara aqui, ele para de dividir. Aí o que acontece? Se nenhuma de todas essas divisões for exata, ele vai afirmar que esse número que foi dado é um número primo. Apareçam todos aí, Ricardo, Júlia, Guilherme, Eduardo, não estou vendo ninguém, vocês sumiram? Então, copiem a regra aí. Professor, debaixo dos números, tudo isso aí de amarelo para copiar, né? Para copiar. Essa é a regra para descobrir se um número grande ele é primo. Você pega ele e vai dividindo pelos primos. Você para, não vou mais dividir quando? Quando o quociente for menor ou igual ao divisor.
Aí você para. Aí você olha as divisões todas que você fez. Nenhuma deu exata? Não, nenhuma. Então, esse número é primo. Número 2 é primo. Número 2 é primo. Eduardo? Agora eu vou copiar no caderno. Aí. Cara, tem um monte de coisa aqui. Quilômetro aqui. Gostando de ver esses alunos super interessados. Vão se tornar os melhores alunos do Brasil. Professor, Sim. eu já estou terminando, tá? Tô no segundo primos que tem, sem Tá. ser do lado 2. Eduardo, você tô está no 19 dos primos. você tá fazendo as provas de terça, quinta e sábado? Eu tô. Você é super inteligente, Eduardo. Tem que entrar na turma que faz as provas. Me inscreve no particular que eu vou te colocar. Escreve no particular que eu vou te incluir, tava tá? organizando para mim ter tempo para fazer. A prova fica aberta das 7 da manhã até as 18 horas. Então, você pode fazer qualquer horário, na terça, na quinta. Só no sábado que tem que ser 7 da manhã. Pronto, professor. Pronto? Não. Tá, tô esperando. Podem ir. Quociente menor ou igual. Pronto. Vamos Cara, esperar a qual- Ana Beatriz. Estou esperando. Ao divisor sem nenhuma. Professor, Sim, só ia fazer uma pergunta. Se eu não tivesse tempo de fazer as tarefas que o senhor passou, eu posso fazer quando tiver a próxima aula do senhor? sim, Porque agora eu vou estar estudando agora, eu vou estar estudando à tarde e à noite a gente vai fazer umas questões. sim. Tá. Lembra que essas questões a gente pode verificá-las na segunda que vem. Então, até domingo você tenta resolver. O que não conseguirem fazer, vão me perguntar e a gente faz na aula, beleza? Professor, não consegui a questão tal, aí a gente faz. Pronto, professor. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Ora, vamos seguir essa regra. Vamos seguir essa regra. Vamos descobrir se o número 277 é primo. Espera aí, achei a minha caneta. Ora, como é que eu vou descobrir se o número 277 é primo? A regra é, eu vou dividindo por todos os primos que eu conheço. Um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Aí eu paro a divisão quando o quociente for menor ou igual ao divisor. Aí eu olho todas as divisões que eu fiz. Se nenhuma delas é exata, eu posso dizer que esse número é primo. Né? Não é isso a regra? Sim, Foi isso que a gente acabou de ler aqui? Foi sim. isso, essa é a regra. Ora, então vamos fazer isso. Primeiro, então vamos pegar o 277 e dividir por 2. 277 vai ser divisível por 2? Não, Não, Peraí. por quê? Por causa que o 7 é porque o 7 não é Ele é um divisível. número ímpar, né? Então, ele não é divisível por 2. Então, eu risco. Aí, qual é o próximo primo que eu tenho que dividir ele? 3. 3. 3. Qual é a regra da divisão por 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Exato. Então, somos algarismos. 7 mais 7. 14. 14 mais 2. 16.
16 dá para dividir por 3? Não. Ele dá. Dá? Não. 16 dá para... Não. 16 não dá para dividir por 3. Então, ele não é divisível por 3. Qual é o próximo primo? 4? 4 não é primo. Peraí, não. 5. Sim. Aí o próximo primo. Aí eu pergunto, esse número é divisível por 5? Não. Não. Qual é a regra da divisão por 5? Quando o último Quando o último número termina em 0 ou 5. Quando o último número é 0 ou 5. Ele tem que terminar em 0 e 5. Então, ele termina em 7, ele não é divisível por 5. Qual é o próximo primo? 7. 7. Qual é a regra da divisão por 7? Quem lembra? Quando algum número, a soma dos algoritmos. Não. 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 Quando Não um inventa. número- Não inventa. Se você não sabe, diz que não sabe. Senão você acaba se confundindo, sei. inventando coisa. Não lembro. É isso, é melhor. Porque você não fica se Dobro confundindo a do cabeça. número do lado direito. Você separa a unidade. Aí você faz esse número que está à esquerda, 27, menos o dobro da unidade, ou seja, 2 vezes 7. 14. 14. 27 menos 14. 13? 13. 13 dá para dividir por 7? Não. Não. Então, não é divisível por 7. Lembra, se você não lembrava dessa regra, você faz a divisão. 277 dividido por 7. Quem eu separo? 27. Separo 27. Quem eu ponho no quociente? 2. 2. 3, certo? Porque 4 vai passar. 3 É vezes 7 21. dá 21. 27 menos 21 dá 6. E agora, o que eu faço? Eu baixo 7. Baixo 7. Quem eu ponho ali? 9. 9. 9 vezes 7. 63. 63. Ora, deu 4 o resto. Então, ele não é divisível por 7. E lembra, eu vou parar de dividir e afirmar que o número é primo quando o quociente for menor ou igual ao divisor. E, por enquanto, está muito maior. 39 é muito maior que 7. Eu paro essas divisões pelos primos quando o quociente for menor ou igual ao divisor. Por enquanto, está muito maior, por enquanto. Está em 39, o quociente é 7. Então, posso colocar vírgula e continuar dividindo? Não. Aqui a gente tem que achar a divisão exata. Não foi divisível por 7, o resto deu 4. Peraí, Brasil, tá um alarme. Tá. Pronto, Vamos lá? vamos. Bom, agora eu testo o próximo primo. Qual é o próximo primo? 11. 11. É o 11. Copiaram essa divisão aí do 7? Não. Que como eu não Não. tenho espaço, então copiem. Como eu não tenho espaço, eu vou apagar. Peraí. Eu já vou fazendo. Pronto? Tô terminando. Beleza. Tá. Pronto. Tá. Beleza. Qual é a regra da divisão por 11? Por 11? Sim. Não lembro. Isso. Eu também não lembro. Quando é diferente, toma dos valores absolutos dos algoritmos. Vários algoritmos de ordem ímpar e a soma do par. É isso que eu tenho que fazer, ó. Esse aqui é a primeira ordem, não é isso? Esse aqui é a segunda, esse é a terceira ordem.
Então, eu somo os algarismos que estão nas ordens ímpares. Aqui é a ordem ímpar. Então, eu vou somar o 7 com 2, vai dar quanto? 9. 9. Então, essa é a soma dos algarismos que estão nas ordens ímpares. Eu tenho que diminuir essa soma da soma dos algarismos que estão nas ordens pares. A máquina está falhando. Eu tenho que diminuir da soma dos algarismos que estão nas ordens pares. Qual é? 7. É só o 7. 7 você não vai somar com ninguém. Aí, opa. Aí você faz. Opa. 9 menos 7. 2. 2. 2 dá para dividir por 11? Não. Não, então esse número não será. Então esse número não será divisível por 11. Mas se você não lembra da regra, você divide. Mas essa regra você tem que saber. Eu só vou fazer aqui para vocês ficarem observando. Agora eu já lembrei. Quando tem que somar os Somar números os de ordem algarismos das ímpares. ordens. E diminuir da soma dos algarismos de ordem par. Professor, Então, sim. o Pode senhor falar, pode Ana. falar quais são as ordens ímpares? Porque eu estou olhando no meu caderno, eu lembro que eu tinha anotado as ordens ímpares. 1, 3, Você 5, falou que eu 7. não estou achando aqui. Aí eu Tá, quero então saber. vamos fazer aqui, por exemplo. Olha esse número. 7. Olha esse número. 1.937.432. Põe ele bem grande. Ora, esse aqui é a primeira ordem, que é a ordem da unidade simples. Esse aqui é a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Esse é a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Esse é a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Esse é a quinta ordem, que é da dezena de milhar. Esse é a sexta, esse é a sétima. Então é assim que você vai, de um em um. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Certo? É que nem aquela aula que a gente fez, que eu disse quanto era 10 elevado à 10ª potência. Exatamente. Então, aqui ó, você tem que somar os que estão na ordem ímpar. Que estão. Aí você tem que somar o 2 com o 4, com o 3, com o 1. Achou esse resultado? Achei. Agora você tem que subtrair essa soma da soma. Mas não é importante se ele é ímpar ou não. O importante é que ele está nessa ordem. Primeira ordem. Ele que está aqui pode ser par ou ímpar, não importa. Mas a ordem dele é ímpar. É a ordem que tem que ser ímpar. Aonde ele está. Certo? Certo. Não importando se ele é par ou ímpar, o algarismo que você vai somar, mas você tem que somar o que está na ordem ímpar. Não importando se o número que está lá é par ou ímpar. Aí deu o resultado. Aí você vai subtrair. Aí você vai subtrair da soma dos algarismos 16 menos 12. na ordem par, sem importar se o algarismo que está lá é par ou ímpar. O que importa é a ordem. Aí você tem que pegar o 3, somar com 7, somar com 9. Entenderam? Sim. Essa é a regra do 11. Não vou esquecer. E quando a soma do ímpar, enquanto a soma do ímpar der menor que a soma do par, você soma 11 nele, lembra? Sim. Professor, esses de vermelho são os pares, né? As ordens pares. 3. Então, aqui. quando os números ímpares for menor que os números pares, soma 11. Então, números ímpares. Na soma das ordens, da soma dos algarismos que estão nas ordens ímpares. Soma 11. Se for menor, você soma 11 aqui. Tá. Isso aí, galera. Não vou esquecer. Copiaram? Não. Bora, então vamos voltar aqui, ó. Copiaram? Não.
Copie. Já copiei, tá, professor? Tá. O senhor pode só repetir o que o senhor falou aqui do 11, mais, para mim entender certinho? Tá, se você somou os algarismos que estão nas ordens ímpares, está aqui. Aí você vai subtrair da soma dos algarismos que estão na ordem par. Essa é a regra, né? Mas o que acontece? Se essa soma dos ímpares for menor que a soma dos pares, você soma um 11 aqui, para poder subtrair e fazer a conta. Professor, Sim. esse número aqui é qual? 11 mais... S de soma. S de soma dos que estiverem na ordem ímpar. Por isso, SI. Uma ordem ímpar. Tá. E aqui é soma dos que estiverem na ordem par. Soma dos que estiverem na ordem par. Professor. Perfeito? Lembraram? Sim. Eu vou fazer a divisão por 11 só para vocês também memorizarem aquela história do quociente. Eu só parar quando o quociente for menor ou igual ao divisor. Então, vamos lá. Mas não precisava, porque a regra da divisibilidade por 11 tem que estar memorizada. Mas vamos lá, 200... Sim. Precisa copiar agora a sua divisão? Sim. Ora, quem eu separo? 27. 27. Que valor eu ponho no quociente? 2. 2. 2 vezes 11. 22. 22. 27 menos 22. Sim. 5. E agora o que eu faço? Abaixo 7. Abaixo 7. Quem eu ponho no quociente? Nossa. 11. 11. Quem eu ponho no quociente? Não, peraí. Não. 5. 5. 5 vezes 11 vai dar 55. 57 menos 55 dá 2. Então, como a gente já sabia, não dá para dividir por 11. Mas eu paro de ficar dividindo pelos primos quando? Quando Eu já paro. o seguinte é menor ou É menor. menor. Que por enquanto está maior. O quociente está dando 25, está maior que 11. Tem que dar... Eu paro se ele for menor ou igual. Olha, então ainda continuo dividindo. Qual é o próximo primo? 13. O próximo primo é 13. Ora, então esse não tem regra de divisão. Eu vou ter que dividir. Posso apagar isso aqui? Pode. Sim, pode. Copiaram essa divisão? Peraí, professor. Peraí. Tá. 2, 7, 7. Pronto. Tá. Então vamos lá. Agora, não tem mais regra de divisão e eu tenho que continuar dividindo, porque o quociente ainda está maior que o divisor. Ah, esqueci a regra de 13. A regra do 13 não tem regra, então a gente vai ter que dividir, não tem jeito. 277 dividido por 13, quem eu separo? 27. Não, peraí. Separo 27. Quem eu ponho no quociente? 2. 2. 2 vezes 13. 26. 27 menos 26. 1. O que eu faço agora? Abaixo 7. Abaixo 7. Quem eu coloco no quociente? 1.
1. 1 vezes 13. 3, 17 menos 13. 4. É divisível por 13? Não. Não, não deu resto zero. Eu continuo dividindo pelo próximo primo ou eu já paro? Continua Continua. dividindo pelo próximo Continua. primo. Porque o 21 é maior que o 13. Eu só paro quando o quociente for menor ou se for igual ao divisor, certo? Então, Agora- copiaram essa divisão? Sim. Sim. Tá, então posso pagar. Ana Beatriz copiou essa divisão, Pode passar. mas você copiou? Tá certo, professor. Ele tá Copiei. perguntando se copiou. Copiou. Sim, Então tá. professor. Ora, então agora qual é o próximo primo? 17. 17. Não tem regra da divisão. Então eu tenho que dividir mesmo. 277 dividido por 17. Quem eu separo? 27. 27. Quem eu ponho no quociente? 1. 1. 1 vezes 17. 17. 27 menos 17. 10. 10, certo? E agora, o que eu faço? Abaixo 7. 7. Abaixo 7. Que valor eu vou pôr no quociente agora? Peraí. Podem pensar aí, devagar. Peraí, 10. Por 17. 7. Não, o 7 vai Certo. passar, né? Vai 7 passar. vezes 7, 49. Vão 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 109. Passou. Porque eu tava pensando no 10, aí eu fui Quer dizer, diminuindo. 119. Passou. Então, por 6. 6. 6 vezes 7. 107. 6 vezes 7? Não, peraí. 102. 6 vezes 7 quanto? Não estou ouvindo direito. 42. 42. Aí eu ponho 2, vão 4. 6 vezes 1. 6. 6. Mais 4. 42. 10. 10. A 10. Júlia já estava dando a resposta final, por isso que ela falou 102. Ora, então subtraindo deu 5. Então, 277 é divisível por 17? Não. Não. Quase Eu que foi, continuo né, a professor? divisão? Não, mas era menor. Menor, Eu continuo a para. divisão ou eu paro? Para. Foi menor. Paro. Eu não vou mais dividir. Eu não vou mais dividir porque o quociente deu menor que o divisor. Então, eu não preciso mais dividir. Ora, então eu fiz o que ele falou. Eu fui dividindo o 277 por todos os primos e parei. E parei quando o quociente deu menor ou igual ao divisor. Aí eu olho. O 277 foi dividido em algum lugar por algum dos primos anteriores? Foi ou não? Foi divisível por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17? Não. Não. Como isso aconteceu, ele não foi divisível por ninguém e eu não preciso mais continuar a dividir, porque o quociente deu menor que o divisor. Então, eu posso dizer que o 277 é um número primo. Então, eu escrevo 277 é primo. Quer dizer, apesar dele ser um número grande, apesar dele ser um número bem grande, quantos divisores ele tem? 3. Peraí. Os divisores. Quantos divisores ele tem? 2. 2. Só 2. Ele mesmo. E Ele um. mesmo e 1. Então, às vezes, o número é gigantesco, imenso, Pode ser mas dividido mesmo por assim, três. Mensurável. mas mesmo assim ele só tem 2 divisores.
O 1 e ele mesmo. Aí esse número é chamado número Primo. primo. Beleza, gente? Então acabou. Acabou o Mas nosso já? tempo. Acabou o nosso tempo, são Não. 10h52. Até a noite vamos continuar fazendo a revisão de matemática e até resolvendo uma prova do Colégio Militar aqui de Campo Grande, do ano de 2012, beleza? Não? Caraca, 2012. Nasci em 2012. Então, no ano que vocês nasceram, a gente vai resolver essa prova. Não, Beleza, não gente? sei, quando eu tinha 1 ano. Então, beleza. Então, tchau, professor. Tchau, gente. Valeu. Até a noite. Tchau, até a noite.